Está no ar o podcast Diário da Mãe Atípica. E no episódio de hoje vamos falar sobre o importante trabalho de inclusão social que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, OAB-MS, tem realizado em defesa dos direitos das pessoas com autismo. Você gostou desse assunto? Então já aproveita aí, segue o nosso canal, curte, ative o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Karen Andriele e vou conduzir esse bate-papo com muita escuta, acolhimento e emoção. E para começar a nossa conversa, estamos recebendo aqui a membra consultora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB-MS, Chayene do Amaral. Chayene, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Chayene, a OAB tem se tornado referência quando o assunto é autismo. E o mais bonito é ver que é um olhar da comissão que não se restringe apenas às leis, mas também se volta para a inclusão plena e humana. Como que a OAB percebeu a necessidade de trazer essa discussão dessa forma que abrange todos os aspectos da inclusão? Eu tenho uma admiração muito grande pela instituição. Eu não sou advogada, né? Mas eu participo da OAB já tem uns 15 anos. Sou casada com Luiz René. O René, ele é diretor da OAB. E essa gestão é uma gestão muito especial e eles têm essa preocupação com a sociedade civil, com a inclusão, com esse tema autismo, com as pessoas com deficiência em geral. A OAB-MS tem várias comissões e uma das comissões é a Comissão do Direito da Pessoa com Autismo, né? Que a doutora Raíssa do AILIB é a presidente. E não só a comissão, né? Eu vejo, assim, os eventos da OAB sempre tem no DNA da OAB essa questão social. Eu vejo pela festa junina, o nosso presidente Bito Pereira, desde que ele assumiu a presidência, ele realiza a festa junina em Campo Grande e sempre também com essa pegada do trabalho social, com as instituições da cidade fazendo parte, a corrida da OAB, a inclusão com as pessoas com deficiência e agora a comissão ativa, né, do autismo, realizando não só os congressos, mas esse movimento todo de trazer o autismo para o diálogo, de fazer essas pontes, e também a OAB conta com as comissões do interior. Então, assim, é uma gestão que eu tenho muito respeito e muita admiração. Quebra um pouco daquela questão mais formal, né? Traz mais para o humano, para o sensível, que é fundamental. E esse é o papel da comissão, despertar esse olhar sensível e humanizado em relação a esse assunto da inclusão social em todo o âmbito, não só da questão dos direitos, né, da pessoa, mas também de como que a sociedade vai se preparar, está se preparando para receber, né, essas pessoas com deficiência, com algum tipo de transtorno, que estão encaixadas dentro do espectro. E me fala uma coisa, como que é o trabalho da comissão? O trabalho da comissão é um trabalho de informação, de capacitação, de acolhimento. Eu me tornei parte da comissão há alguns meses. Estou aprendendo o trabalho deles, né? Mas, assim, o que eu percebo é que a OAB, ela plantou uma semente potente no Mato Grosso do Sul. E a gente já vê esses frutos acontecendo também no interior. Esse evento que a OAB realizou em Ponta Porã, em parceria com a prefeitura, é um evento que foi para o interior do estado, movimentou toda a cidade. Nós tivemos ali 1.500 participantes do estado todo. Então, assim, é um trabalho de acolhimento da comunidade. Eu vejo também nos grupos um advogado auxiliando o outro, compartilhando as experiências, aprendendo um com o outro, né? Eu sou, assim, uma grande admiradora dessa gestão, da OAB, e eu percebo também essa aproximação com a sociedade civil participando
da OAB. Eu acho isso muito bonito. E uma dessas ações é o congresso que vai acontecer neste sábado, o Congresso Internacional de Autismo Sem Fronteira, que reúne grandes profissionais e referência na área. Conta pra gente um pouquinho desse evento, o que as pessoas podem esperar desse evento que está acontecendo agora, nesse fim de semana. Esse para mim é um presente assim divino que a OAB está oferecendo para mim como uma mãe atípica, né? E para o nosso estado em geral. E agora ele vem para a capital, né? O evento Autismo Sem Fronteira, Construindo Pontes e Criando Oportunidades de grandes diálogos, ele se iniciou em Ponta Porã e foi um sucesso. Foi um evento muito bonito, muito bem organizado, com grandes palestrantes. E desse evento surge uma oportunidade que nem a gente esperava de realizar em tão pouco tempo uma segunda versão agora aqui na nossa capital. E mais uma vez com um apoio maravilhoso da OAB. E esse congresso, no dia 24 de maio, é uma realização em parceria OAB-MS com o Instituto IEPSIS. Então, assim, nós vamos contar com os 2 sócios do IEPSIS, que é o Dr. Paulo Liberalesso, um grande neuropediatra, e vamos contar com a Emília Gama, que vem falar, a Emília, ela é assistente social, ela é especialista em saúde mental. Então, assim, o Dr. Paulo abre o evento com uma aula magna falando sobre o autismo e as comorbidades, o que é autismo, como identifica o autismo num bebê, numa criança, num adulto. Ele vai destrinchar o autismo de A a Z. É muito interessante a aula dele, porque você sai da aula dele impactada, você sai da aula dele entendendo o autismo do seu filho, o autismo do seu sobrinho, e aí você começa a se posicionar de forma diferente. Quando eu conheci o Dr. Paulo pela primeira vez, que eu assisti a primeira aula dele, foi inclusive um curso online que eu fiz com ele, mudou o jogo. Eu comecei a entender a minha filha, comecei a entender, isso não é birra, isso é por conta do autismo. Eu comecei a entender a forma que eu poderia interagir melhor com ela, estimular melhor ela. Eu entendi como ela percebia o meio, como ela sentia o mundo, entendia o mundo. Então, assim, o Dr. Paulo, ele traz uma informação de qualidade, informação ouro. A Emília Gama vai trazer essa questão do aborto social, dessas famílias que vivem à margem da sociedade, que não conseguem participar muitas vezes nem de uma festa em família, por conta de seus filhos, né, da deficiência de seus filhos, e o que esse afastamento da sociedade impacta na vida de uma família, na vida da criança autista. Então, a Emília, ela traz uma reflexão de como nós estamos como sociedade, o que nós estamos construindo de mundo para essas crianças, quais as oportunidades que estamos oferecendo para essas crianças. A gente está dando certo como sociedade? Então, a Emília, ela traz uma autorresponsabilidade para cada um. É uma aula que toca. A Emília é um ser assim diferenciado, ela mudou a minha vida quando eu a conheci, e ela foi um oxigênio, sabe, uma força que me levantou. Então, assim, eu sou muito grata a essa parceria da OAB com o Instituto IEPSIS, que vem a somar. Conta um pouquinho pra gente qual é o diferencial, qual que é a cereja do bolo, né, vamos dizer assim, comparado com o evento que teve agora, já faz pouco tempo, em Ponta Porã, e agora vai estar aqui na capital. Qual que é o diferencial dessa edição para a edição anterior? Eu falo que esse evento de Campo Grande é um evento assim que põe meu coração em festa, porque a gente mobilizou a cidade. Nós estamos trabalhando, a doutora Letícia, nós estamos visitando Ministério Público, Defensoria, as secretarias de saúde, Secretaria de Educação, Segurança Pública, Prefeitura, o governo, Secretaria de Cidadania,
judiciário. Então, a gente entende que esse evento é muito importante a gente reunir a nossa sociedade, a gente reunir as pessoas que fazem parte da vida do autista, das decisões. A gente está conversando com as clínicas, com os terapeutas, com os professores. Então, assim, é um evento que coloca o autismo na sala de estar. E a gente vai conversar sobre ele, nós vamos entender a realidade, o que de fato está acontecendo, as oportunidades que nós temos, a saída, as soluções, mas antes de tudo, para mim, esse tema é muito caro e eu prezo muito a verdade, a honestidade, o respeito. Então, assim, o que a gente propõe, OAB e EPSIS, é um diálogo fraterno, respeitoso, que todas as partes conversem. E uma coisa que eu acho assim, muito interessante que está acontecendo na cidade é o interesse do judiciário de convidar o Dr. Paulo para escutá-lo, para receber as informações desse especialista, para eles dividirem essa experiência juntos, compartilharem essa experiência juntos, entenderem o que está acontecendo, como a gente pode caminhar daqui para frente, como ser mais assertivo, propositivo. Então, assim, é uma coisa inovadora, eu praticamente não vejo isso, eu viajo para os congressos, eu praticamente não vejo isso. Então, o estado do Mato Grosso do Sul me surpreendeu positivamente de sentir essa necessidade de convidar o Dr. Paulo, o Instituto IEPSIS, para resolver, para a gente tentar melhorar, para a gente tentar mudar a nossa realidade. Então, no dia 23 de março, o Dr. Paulo estará numa roda, num bate-papo com o Judiciário e com o pessoal do Ministério Público também. E no dia 24... De maio, na verdade. De maio, desculpa. De março foi quando aconteceu em Ponta Porã. Ponta Porã, dia 15 de março foi Ponta Porã, e agora, maio, a gente já está com o segundo evento. Então, assim, é um grande presente. 23 de março é o encontro mais... 23 de maio é um encontro mais reservado com o Judiciário, o Ministério Público, e no dia 24 de maio, o nosso grande evento para toda a sociedade, para todos os que querem conhecer, aprender mais sobre o assunto. E o conhecimento, de fato, ele é transformador. E algo que me chamou muito a atenção é saber que parte do valor arrecadado será destinado para a capacitação dos professores da rede pública. E isso realmente encheu meu coração, porque o que nós estamos percebendo é que, por ser um tema que está sendo novo, né, discutido, vamos dizer assim, muitos profissionais ainda não têm conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento de algo, nós temos medo e não sabemos como lidar. Então, realmente, o conhecimento ele é libertador, o conhecimento ele transforma, e eu só parabenizo pela iniciativa. E eu queria saber como que deu esse estalo, assim, de falar assim, vamos fazer isso? Eu tenho a graça de Deus de conhecer pessoas com grandes virtudes na minha vida, né? Esse congresso, na verdade, ele é muito além de um congresso. O congresso é a cerejinha do bolo. Esse é um movimento que nasceu do caos de uma família. Nasceu de dentro do meu coração e, às vezes, precisou dar algumas coisas erradas para mim, para dar certo para outras pessoas, né? Então, o que é esse movimento? Esse movimento, ele vem abençoado por Deus e ele vem para convidar as pessoas a se transformarem em pessoas melhores. O autismo, ele fez eu olhar para os invisíveis, ele fez eu olhar para os vulneráveis. Talvez, se eu não tivesse tido a minha filha, a Ayla, talvez eu não estivesse nesse lugar que eu estou hoje. Então, longe de mim romantizar o autismo, é um desafio muito grande. Essas crianças autistas, elas precisam escalar uma montanha muito desafiadora. Essas famílias acompanham nessa escalada, não é fácil, porém eu preciso falar a verdade, né? O autismo me transformou como ser humano.
me fez uma mulher mais forte, autorresponsável. Então, esse projeto, ele conversa muito comigo e me ensina. Chayene, como você disse, o Congresso é só a cerejinha do bolo. Tem muitas mais ações relacionadas à questão do autismo, da inclusão social, que a OAB está promovendo e vai promover. Então, fala pra gente um pouquinho dessas próximas ações. Quando a gente organiza esse projeto, Autismo Sem Fronteiras, a gente vem com muita intencionalidade. Então, todo esse processo, ele foi construído com base no diálogo. Então, qual que é a ideia? A ideia é preparar a cidade que vai receber o Congresso Autismo Sem Fronteira e preparar como? Conversando. Então, essas visitas que a gente faz no governo, na prefeitura, nas secretarias, no Ministério Público, Defensoria, Judiciário, isso para mim é o ouro. Isso para mim, ontem a gente teve 2 reuniões durante o dia e eu falo assim que essas 2 reuniões valeu o Congresso. Reuniões com pessoas engajadas, com servidores que querem fazer a diferença. Então, essa conversa, a gente já está levando a informação, a gente já está levando o que a gente tem de experiência no assunto. E a forma que a OAB está sendo recebida nesse pré-evento pela sociedade, pela cidade de Campo Grande, é incrível, assim, eu estou muito feliz. E quais foram as ações que realizamos no primeiro evento e as ações que pretendemos realizar agora nesse segundo evento? O nosso principal objetivo e o que a gente acredita que de fato faz a diferença e que pode mudar o jogo, virar a chave, desenvolver e melhorar a qualidade de vida dessas famílias é a capacitação. Principalmente a capacitação também da família, também da mãe. Porque muitas dessas crianças, elas contam só com a mãe. E essa mãe, ela precisa estar preparada, ela precisa entender o que é o autismo, ela precisa entender do manejo comportamental, ela precisa entender de como funciona a sua criança, do que a criança gosta e acalma, ou o que altera a criança. Ela precisa entender os sinais que o filho dela dá antes de entrar numa crise, ela perceber esses sinais para não deixar chegar naquela crise e se chegar na crise. Como ela deve manejar aquela criança com segurança para ela, com segurança para a criança. Então, a ideia da OAB e do Instituto IEPSIS é investir em capacitação na cidade de Campo Grande, como fizemos em Ponta Porã, com o apoio da prefeitura, do prefeito Eduardo Sgaibe, e da doutora Paula. A gente entrou nos postos de saúde, escola pública, CAPSI, na ecoterapia, participamos de workshop também de escola privada. Fizemos uns 3, 4 eventos antes do evento, e teve um evento, inclusive, que foi para 390 pessoas, antes do grande evento. Esse evento nós reunimos Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Segurança Pública, visitamos também a aldeia indígena em Dourados, Jaguapiru. Fizemos um workshop lá, fizemos um bate-papo com quase todos os palestrantes, eram 13 palestrantes, se eu não me engano foram 10 palestrantes lá na aldeia, conversamos com as famílias, com os professores e também investimos lá cursos de capacitação. Em todos os lugares que nós fomos, o IEPSIS entregou cursos de capacitação para médicos, para terapeutas, para psicólogos. Então, assim, o maior investimento desse movimento, a maior contribuição do movimento Autismo Sem Fronteiras, realizado pela OAB e o IEPSIS, é a capacitação de todos os profissionais e família que põe a mão na criança, que trabalha com a criança, que convive com a criança. E olha só, então já fala pra gente aqui, pra quem tá acompanhando, que ainda dá tempo, né? Quem quiser ir
prestigiar o evento, o congresso, participar, tirar muito conhecimento, porque realmente estarão lá reunidos as maiores referências do autismo. Então, é uma oportunidade ímpar, única. Então, fala pra gente, quem quiser saber mais, como que faz, onde vai. Então, o congresso vai acontecer no dia 24 de maio, das 9 às 18 horas, no Ondara Palace Buffet. Vamos iniciar com a aula do Dr. Paulo. O Dr. Paulo, ele abre, na aula dele, no PowerPoint, ele abre um cérebro e ali ele explica o autismo, como que aquele cérebro entende o mundo, como que ele enxerga, como que ele observa, como que ele sente, como que ele se comunica, e aí ele vai explicando das comorbidades. É uma aula, assim, incrível, incrível. São 3 horas que você não sente passar. Depois vai ter o intervalo do almoço, a gente retorna com Emília Gama falando sobre o aborto social, saúde mental, a importância de você cuidar de quem cuida. Depois nós teremos Rafael Silva, Dr. Rafael Silva, que vai falar sobre a ciência ABA, que vai falar de fato o que é ciência, o que de fato está comprovado, que funciona, que desenvolve. Depois, o Dr. Joelson Dias, um advogado renomado, vai falar sobre o direito da pessoa com autismo. Depois, Rafael Silva volta para falar sobre o manejo comportamental, o que a gente percebeu nessas visitas. As professoras de apoio, os profissionais, eles precisam entender do manejo, antes até do autismo, do que é autismo, porque essas professoras de apoio, essas crianças entram em crise, elas não dão conta. Não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Então, o Rafael é o maior nome do Brasil em manejo comportamental, e tanto que o Dr. Paulo faz questão de trazer ele para a nossa capital, para ele ensinar, para ele passar a prática, como fazer. E no final, a gente fecha o evento com um bate-papo, perguntas e respostas. Uma grande roda, mais informal. É o momento ali daquela mãe, é o momento daquela professora da escola, é o momento daquele terapeuta de perguntar a sua dúvida particular para esses grandes profissionais. Então, olha só, para quem está acompanhando aqui, quer saber mais, quer conhecer mais, tem o Instagram, os ingressos estão sendo vendidos ainda, né? Então, fala um pouquinho do Instagram, para o pessoal poder já começar a seguir e acompanhar todos os detalhes desse pré-evento, que está sendo fantástico. Nós temos o nosso Instagram, Congresso Autismo Sem Fronteira, é só clicar no link da bio. A entrada custa R$247, a gente faz um preço social mesmo, é um preço abaixo do mercado para todos participarem. Esse congresso, ele conta com a parceria do governo do estado, que é um governo muito inclusivo, é um governo muito sensível. Nós temos o apoio da EJUDE, do Judiciário, nós temos o apoio do Ministério Público. Então, assim, é um evento grandioso, é um evento muito bonito, realizado pela OAB-MS e pelo Instituto IEPSIS. Então, quem tem interesse de conhecer sobre o assunto, quem tem interesse de aprimorar, quem tem interesse de conhecer esses profissionais, todos serão muito bem-vindos. A gente trabalha, assim, com uma organização muito redondinha, a gente está entregando tudo que a gente pode, a gente está se esforçando muito para, de fato, entregar muito além de um congresso. Eu quero que as pessoas vivam uma experiência, que elas saiam dali vivendo, de fato, uma transformação de consciência mesmo. Então, assim, esse evento é uma grande oportunidade da gente começar a mudar o jogo. Uma grande oportunidade, e que o podcast Diário da Manhã Típica vai estar lá fazendo a cobertura de todo o evento, não vai perder nada, mas é claro, né, que estar lá presencialmente, participando, vivendo tudo aquilo é uma oportunidade única, e quem puder, não perca essa oportunidade, gente. E olha só,
Eu não sei você, mas eu fiquei ouvindo ela aqui falando e meu coração ficou transbordando, porque eu achei que eu já estava no quadro Entre Mães. E é claro que eu não poderia perder essa oportunidade. E hoje nosso quadro Entre Mães é com ela, a mãe da Ayla, que vai falar um pouquinho pra gente sobre os desafios da maternidade, como que foi que ela descobriu esse diagnóstico e o que que mudou a vida dela. Vamos lá com a gente, com essa entrevista? Agora, num bate-papo mais acolhedor, mais intimista, Chayenne, que é a mãe da Ayla, de 8 anos, fala pra gente um pouquinho sobre a sua maternidade. Vou até me posicionar aqui diferente, que é um assunto que hoje eu falo com muita alegria, assim, com muita paz no meu coração. Você falou sobre o diagnóstico, né? Vamos lá do início. Eu pari a Ayla. Você já descobriu o diagnóstico no começo ou não? Então, é muito interessante, né? Eu pari a Ayla e já nos primeiros mamadas ali no meu peito, me incomodava a pouca troca de olhar entre mãe e filha. Eu buscava o olhar dela e eu não tinha o olhar dela. E aquilo eu lembro que me incomodou bastante. Mas mãe de primeira viagem, eu nunca nem tinha escutado sobre autismo, não tinha amigas com filhos autistas. Então, aquilo foi, eu sentia no meu coração o primeiro sinal na amamentação. Foi passando o tempo, a Ayla não desenvolveu a fala, ela brincava de uma forma muito particular dela, a gente chamava ela e ela não respondia, ela continuava muito focada ali no momento dela, no brinquedinho dela, brincava sem função. E aí ela faz 1 ano e eu vejo assim muito pouco desenvolvimento. A parte motora não me chamou atenção a princípio, mas a fala principalmente, e também uma criança nervosa, ficava irritada e não falava, não se comunicava direito. Então assim era aquele caos. Eu comecei a perceber assim o meu coração em pânico, e até que a minha pediatra, que cuidou de mim quando criança, e que estava cuidando da Ayla, né, naquele momento, a gente morava em Ponta Porã, ela fala: Chayenne, do teu cansaço é um cansaço diferente, tá diferente, vai olhar isso aí. E aí a gente começou a investigar, eu vim a Campo Grande e tal, e aí a primeira devolutiva foi um atraso de fala. E eu sou uma pessoa muito intensa em tudo, eu já comecei a pesquisar, já comecei a olhar, e a palavra autismo vinha. De hora em hora vinha a palavra autismo nas minhas pesquisas. E eu comentava com meu marido, ele falava: não, Chayenne, calma, não sei o que e tal. E aí eu já comecei nas terapias, sem saber o que ela tinha de fato, mas eu sentia que tinha alguma coisa. Até que... O sexto sentido de mãe nunca falha, né? Nunca falha. Se você, mãe, tem no seu coração um alerta, uma pontadinha ali, valoriza esse sentimento, não deixa de olhar para isso. Até que ela é encaminhada para uma avaliação, e aí a gente fica alguns dias fazendo essa avaliação, e aí pela primeira vez uma profissional olha nos meus olhos e fala, a primeira vez, eu escuto que a minha filha é autista. E ali o chão abriu, eu congelei, e eu só me concentrava para respirar, porque eu percebia que eu esqueci de como respirava. Eu ia cair dura ali, e eu só me concentrava em respirar, eu não escutei mais nada do que a profissional falou. E eu chego em casa, espero meu marido, e aí eu desabo. E ele fala: tá, mas eu quero saber o que ela falou. Eu falei: eu não sei. Eu congelei mesmo, é um desespero, assim. E aí eu tive que ligar para a profissional para marcar um outro horário, para levar o meu marido, para ela poder me explicar o que estava acontecendo, né? E ali a gente recebe as informações, ela explica o que ela tem, o que ela não tem, o que ela percebeu, o que ela não percebeu e tal. E aí já indica para as primeiras terapias, e a gente já
a gente já começou as primeiras terapias, tal. Esse início é muito difícil, né? Porque são demandas novas para a criança. Então, assim... Para a mãe também. Para a mãe também. Só que é muito interessante, e a gente precisa falar disso, que mesmo que o chão abre e você entra no medo do desconhecido, e tudo que é desconhecido apavora, a mãe não tem muito tempo para digerir isso, ela precisa continuar. É igual andar de bicicleta, se você parar de pedalar, você cai. Então, você tem que continuar a pedalar. E aí, essa mãe, ela nem entende muito o processo e já vai fazendo. E já vai fazendo, e aí nesse movimento já ir fazendo, você deixa de olhar para você, você deixa de cuidar de você, porque você tem que cuidar daquela criança que está demandando, né? É muito difícil para aquela criança. Depois eu fui entender, aquele nervosismo todo da Ayla, ela estava em sofrimento, ela não sabia se comunicar. O cérebro dela percebe tudo diferente. É um organismo que meio que não combina com esse planeta Terra. Não funciona adequadamente nesse planeta. Então, assim, a gente tem que entender esse organismo. E até você entender esse organismo, até você entender esse filho, demanda tempo. Todas as partes ali sofrem, né? Então, assim, quando eu olho para trás, eu vejo que o que me atrapalhou muito foi esse medo do desconhecido, esse desespero. E aí você acaba que, quando você tá no caos, você não raciocina direito. Você não consegue dar uma... Você só quer sair do caos, na verdade, né? Você quer encontrar uma resposta e você quer dar uma forma de sair dali, resolver aquela situação. Mas que nem sempre é tão imediato assim. Exatamente, né? É um processo, né? Mas hoje eu falaria para aquela mãe, para aquela mulher que eu fui lá atrás, se eu pudesse encontrar ela naquele momento, eu falaria para ela, calma, tudo tem seu tempo. Você vai aprender isso aqui, você vai entender isso aqui. Nada é para sempre, nada é eterno, graças a Deus. Então, assim, hoje eu aprendo a receber um dia bom, um dia tranquilo, que a Ayla tá sem crise, que a Ayla tá super funcional, eu recebo aquilo como um presente. Quando ela tem uma sacada, ela me faz umas perguntas, eu falo, cara, olha, valeu a pena. Quando ela vem assim e me traz uma sacada que ela teve, assim, eu falo, gente, tudo valeu a pena. Você vê, a gente chegou nesse lugar. Então, a gente precisa viver o processo. E como naquela época, eu não tinha noção que eu ia viver hoje a realidade que eu vivo. Eu não tinha essa noção. Isso me faz crer que eu não tenho noção da realidade melhor ainda que eu vou viver daqui a uns anos. Então, hoje eu sou uma mãe atípica, que o autismo continua na minha vida. Os desafios continuam na minha vida. A gente tem uma jornada muito grande. A Ayla vai entrar daqui a uns anos na puberdade. Eu vou aprender coisas novas do autismo. Só que hoje, eu, mesmo com o autismo ali, no mesmo lugar, hoje eu tenho perspectiva de futuro, hoje eu tenho esperança, hoje eu tenho fé, hoje eu tenho força, hoje eu tenho entusiasmo. Eu brinco que o diabo tá aterrorizado comigo, porque nada me para mais. Porque quando eu acertei, quando eu entendi, quando eu entrei com a intervenção certa, em pouco tempo a minha filha deu a resposta. Isso faz eu entender que essas crianças, se elas têm profissionais que de fato entendem esse organismo, entendem como eles recebem uma informação, eles desenvolvem. É a gente que precisa aprender, é a gente que precisa entender. Então, o meu sonho é que nós, como sociedade, servimos essas crianças que nasceram aqui, são parte, e a gente precisa incluí-las, a gente precisa respeitá-las. Então, assim, o meu compromisso hoje como mãe, que vivo uma realidade e que eu assisti o milagre acontecendo dentro da minha casa, é isso, é convidar a sociedade, através de uma comunicação fraterna, a nos transformarmos de Homo sapiens para Homo sapiens frater. Porque quando o amor é a via, o resultado é extraordinário. Então, assim, o autismo,
sem romantizar ele, mas o autismo na minha vida, eu vejo hoje, talvez, como a solução da humanidade. O autismo, ele me tirou muita coisa naquele momento. Eu desenvolvi pânico, eu deixei de dirigir por muito tempo, o meu sono acabou, eu voltei a dormir na minha cama o ano passado. Eu dormia grudada com a Ayla, porque depois do autismo ainda veio o TDAH, aí quando eu começo a entender, a caminhar melhor, vem a epilepsia, e isso me derrubou de uma forma terrível, e ali eu nunca mais voltei a dormir na minha cama. Eu comecei a dormir na minha cama final do ano passado. Há pouquíssimos meses eu durmo um sono inteiro, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com a Ayla durante o sono. Então eu não dormia seguido. Hoje eu durmo, eu descanso, eu entrego a minha filha para Nossa Senhora, para São José, e eu durmo, e eu vou para minha cama feliz. Hoje a gente vive em família uma outra realidade. E eu sei que o autismo da Ayla é um autismo muito privilegiado. E todo esse movimento que eu estou fazendo, principalmente, são para as famílias que não vivem a oportunidade que eu vivo. Que não têm a terapia que a minha filha tem. E aí eu preciso do outro, eu preciso desse movimento, eu preciso conversar com toda a cidade para que a cidade abrace essa causa e ajude essa família, essa criança que não tem o tratamento que a minha filha tem. Então, assim, como eu recebi esse milagre de ver a minha filha desenvolver e de voltar a viver com perspectiva de futuro, porque viver sem a perspectiva de futuro é enlouquecedor, e eu quase enlouqueci. Foi a graça divina que me trouxe para a lucidez de novo. Eu quase perdi o fio. E como eu vivi esse milagre, eu me sinto na obrigação de estender isso. Tudo que está acontecendo não sou eu, não é a minha força, não é nada disso. Tudo é de Deus. Tudo de bom que aconteceu veio dele, da graça dele. Então, tudo que vem dele não fica com a gente. Então, assim, hoje eu vivo uma realidade muito melhor, e eu não vou parar, porque eu ainda vou viver realidades melhores, e eu quero companhia nisso. Eu quero conhecer mais mães. Eu quero levar esse entusiasmo, porque por mais difícil que cada um tem a sua realidade. Mas eu acredito que sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Sempre tem alguma coisa para melhorar, mesmo que seja pequena. E é nesse pequeno que eu quero que as mães se apegam. É nesse pequeno que eu quero que elas acordem. E é fantástico te ouvir falando, porque realmente o lugar que a gente passa os nossos desafios, as nossas dores, é o lugar que Deus nos usa para transbordar na vida das outras pessoas. E é exatamente isso, esse projeto lindo que Deus colocou no seu coração, e que eu fico muito emocionada de te ouvir, porque eu acredito que a transformação, ela gera de uma dor, ela vem de um problema que a gente encontra a solução, ou busca, né? Não que o autismo seja o problema, mas que a dor dessas famílias sim é o problema. É igual você falou, eu estava perdendo o fio, e como uma graça divina eu encontrei, mas muitas famílias não está conseguindo digerir toda a situação, não está sabendo como lidar com tudo isso. E que bom que nós temos essa forma de conseguir, de ajudar essas famílias a conhecer, porque o conhecimento realmente ele transforma, ele liberta, e eu quero agradecer profundamente sua participação aqui no nosso podcast. Ele vai estar sempre de braços e portas e janelas, tudo aberto para você, e nós temos um presente especial para você lembrar que dentro desse processo, respira, tá tudo bem. Os meninos brincam comigo, tá tudo bem, não deu certo, hoje não conseguiu levar em todas as terapias, hoje você surtou, tá tudo bem, faz parte, amanhã vai ter um novo dia, é um novo recomeço, novos sonhos, nova esperança, e vamos continuar. Então esse é um presente do nosso podcast para você lembrar sempre que dentro desse processo você é uma peça também fundamental. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Posso abrir? Claro!
Olha! Você não vai esquecer da gente. Que coisa linda, jamais, jamais. Olha que coisa linda. E eu também tenho um presente para você, que, na verdade, esse presente, ele é um pouco do que eu aprendi. Eu aprendi que a gente precisa celebrar até as pequenas vitórias. O pequeno é grande. Então, eu sempre faço questão, depois que eu entendi isso, a importância de você se colocar como grato na vida, qualquer mínimo avanço, assim, um dia, quando eu vejo a minha filha, assim, bem aterrada, para mim, assim, é motivo de agradecer. E eu trouxe esse champanhe para você celebrar suas próximas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas, que você se posicione perante a vida e que você faça questão de mostrar para a vida sua gratidão, para que a vida possa te dar mais e mais vitórias. Coloquei aqui o cordãozinho do nosso congresso, uma lembrancinha para você. Muito obrigada por esse espaço. E o que você está fazendo aqui é curador, porque toda vez que eu falo da minha história, que eu visito os lugares que eu já passei, é um pouquinho mais de cura. E o que nós somos? Nós como mãe, as nossas crianças, nós somos 2 corações que pulsam, que pedem respeito, que pedem inclusão, que pedem empatia. E esse é um espaço que a gente pode pedir isso. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade de me curar mais um pouquinho. Muito obrigada. Te curar e curar também as mãezinhas que estão nos acompanhando. Chayane, muito obrigada mesmo pela sua participação. E eu quero agradecer também a quem está ali do outro lado nos acompanhando, que veio até o finalzinho com a gente desse episódio fantástico. E eu quero lembrar também para você que cuidar do outro é importante, mas cuidar de você é fundamental. Que a gente aprenda a escutar nosso próprio corpo e que nenhuma mãe precise chegar ao limite para ser vista, porque cuidar de quem cuida é sim urgência, não é luxo. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de comentar, falar qual a parte que você mais gostou. E muito obrigada. Esse podcast é uma produção da VW Comunicação, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E até mais!